Para Ele são todas as coisas. Ah, Jesus, Tu és o único. Minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. Obrigado, Jesus, pelo Seu amor e pela Sua presença. Fala assim: Senhor Jesus, se revele a mim. Fala assim: Senhor Jesus, se manifeste a mim. Glória a Deus. Pode se assentar. Você que trouxe a sua Bíblia, abre ela no livro de Eclesiastes. Amém? Fala assim: o motivo pela qual nos reunimos é por causa de Jesus. Amém? É importante você entender isso, e é isso um pouquinho que o Espírito Santo colocou no meu coração pra gente falar hoje. Amém? Eclesiastes capítulo 12, versículo 11. Você que está aí com a sua Bíblia. Eclesiastes 12, 11. Eclesiastes 12, 11. Um livro não muito lido, né? Depois de Provérbios, Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 11. Eclesiastes 12, 11. Amém? Todo mundo achou? Diz assim, ó: as palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. E eis que essas palavras foram concebidas ou foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Amém? Esse versículo está falando que as palavras dos sábios, elas são bem precisas, elas são bem específicas, como os pastores usam algumas coisas pontiagudas para guiar as ovelhas, e como pregos bem pregados. Diz assim, ó: e essas palavras, e eis que estas palavras foram concebidas por Deus. Porque as palavras são bem específicas, bem assim, bem eficazes, porque é o próprio Deus que dá. Amém? Depois o ponto diz assim, ó, dos dois pontos: por Deus, ponto, o único pastor de todos nós. Amém? Então fala assim: Deus é o nosso pastor. Glória a Deus. Jesus, fala assim: Jesus é o meu pastor. Glória a Deus. Ó, o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que já pisou na terra. Ponto e vírgula, vocês já vão entender. Amém? Então Salomão foi um homem muito sábio. E Salomão teve tudo que um ser humano, que um homem pudesse desejar. Amém? Tudo que um homem pudesse desejar, Salomão teve. Tudo que um homem um dia ansiou experimentar ou experienciar, Salomão teve. Amém? Fala assim: todas as bênçãos que um ser humano pudesse pensar, Salomão desfrutou. Vamos conhecer um pouco disso. Vai no capítulo 2, ainda em Eclesiastes, capítulo 2, no verso 9. Capítulo 2, no verso 9. Capítulo 2, verso 9. Aqui ele vai falando, ó. Vamos ler o verso 7 para vocês verem. Vamos ler o 9 mesmo, mais simples. A gente vai. Ele começa a dizer tudo que ele experimentou, que ele comprou casas, cavalos, vinhas,
Tudo. A Bíblia diz que Salomão faz um pedido para Deus e Deus concede a ele que é sabedoria. Como ele faz um pedido para Deus, não pede dinheiro, não pede honra, não pede a morte dos seus inimigos, Deus dá a ele sabedoria. E por causa da sabedoria dele, todas as riquezas, tudo que um homem, que um ser humano poderia experimentar, poderia desfrutar, obter debaixo dessa terra, Salomão experienciou e viveu. Amém? Então a gente vai ler algo agora de uma pessoa que não está falando sobre bênçãos, está falando de uma pessoa que realmente sabe o que é ter de tudo. Amém? Glória a Deus. Não é de tudo um pouquinho, é de tudo em abundância. Glória a Deus. Amém? Ó, vou ler o versículo 9. Tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que vieram em Jerusalém antes de mim. Salomão era o rei. Sempre me mantém junto ao meu saber. Sempre me mantendo junto ao meu saber. Versículo 10. Ó, olha esse versículo. De tudo quanto os meus olhos e o meu corpo desejaram, não lhes neguei nada. Quer dizer, tudo que meus olhos viram, tudo que o meu corpo desejou, eu não neguei nada. Jamais me privei, ou jamais privei o meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho, e essa, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho que realizei dedicadamente. Então a Bíblia fala que ele não se privou de nenhum prazer. Um exemplo, se ele passasse e visse um carro caro, ele tinha dinheiro para comprar, ele ia lá e comprava. Se ele visse um sapato, ele ia lá e comprava. Se ele visse uma moça, ele ia lá e se casava com ela. A Bíblia fala que ele teve mais de 1000 mulheres. Então nada nesse mundo, nada ele se privou. Por exemplo, se ele quisesse sair, viajar, ele viajava. Qualquer coisa que ele quisesse fazer, ele não se privou. Amém? Ó, olha o versículo 10, ó. No comecinho do 10. De tudo quanto os meus olhos e o meu corpo desejaram, não lhes neguei nada. Então tudo que os olhos dele viu, tudo que o desejo dele desejou, tudo que ele quis, ele de verdade experimentou, ele teve. Amém? Bem simples, então tudo e mais um pouco. Quero que vocês vão no versículo 11 agora. Agora ele refletindo sobre tudo o que ele teve. Contudo, no momento em que passei a examinar tudo o que as minhas mãos haviam produzido e o meu trabalho, que eu tanto me esforçara com alegria para realizar. Olha a conclusão que ele chega. Ó. Compreendi que na verdade tudo não passava de vaidade. Como assim? Vocês já vão entender. Um inútil e enorme vazio. Como correr atrás do vento. Ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo o que se faz debaixo do sol. Num livro anterior, é o livro de Provérbios, também Provérbios e Eclesiastes. No livro de Provérbios, Salomão fala sobre sabedoria, como você ter bens, como você ser uma pessoa bem-sucedida e tudo. E tudo que ele ensina foi tudo que ele viveu e foi tudo que ele teve. Só que em Eclesiastes, depois de viver tudo que ele viveu, ele chegou a uma conclusão. Tudo era vazio, tudo era vaidade. Consegue entender? Então pensa assim, um homem que teve... Ó, vou mostrar para vocês, no finalzinho do versículo 11, ó. Nada útil, tudo que se faz debaixo do sol. Tudo que se faz debaixo do sol, quer dizer, terrenamente falando, um homem que teve todas as coisas, todos os bens que um homem poderia desejar. Ele não só teve bens, como ele foi famoso. A Bíblia fala que homens vinham de navios para ouvir a sabedoria que estava sobre ele. Então, pensa, tudo que de mais um ser humano nos dias de hoje poderia desejar, ele teve. E mais um pouco ainda além da conta. E no final, ele chega à conclusão que tudo é vazio. Quer dizer que até a alegria, o prazer que ele tinha no momento, era naquele momento, mas depois ficava vazio. Quer dizer, não tinha sentido. Glória a Deus. Vou ler 10 de novo. Ó. Contudo, no momento em que passei a examinar tudo que as minhas mãos haviam produzido e o meu trabalho, que eu tanto me esforçara com alegria para realizar. Quer dizer, eu parei para pensar e compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade. Quer dizer, eu fazia, eu tinha, eu era abençoado, tudo que eu... Mas dentro de mim ainda existia um vazio. Ó. E tudo não passava de vaidade. Um inútil e enorme vazio. Como correr atrás do vento, ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo o que se faz debaixo do sol. Então Salomão, dentro de tudo que ele teve, dinheiro, casa, fama, vinhas, tudo que um homem poderia imaginar. Pensa aí na coisa mais aos seus olhos hoje impossível de você ter. Pensa bem, a bênção, a coisa mais que você poderia obter.
Salomão teve e dobrado. E quando ele chega, ele para examinar a vida dele, ele fala, mas isso é vazio. Por quê? Porque Salomão estava procurando um sentido para a vida. Por isso que ele fala assim, ó, no finalzinho, não há qualquer valor real, nada útil em tudo que se faz debaixo do sol. Então, com a sua sabedoria, com aquilo que Deus, não só a sabedoria que Deus deu para ele, mas os bens, quero que vocês entendam os bens como bênçãos, amém? Todas as bênçãos que Deus proporcionou para ele, a morte dos inimigos, tudo, a longanimidade de vida, tudo mesmo assim, a vida dele não fazia sem sentido. Vocês estão entendendo? Não fazia sem. Então ele estava ali, desfrutando do melhor do que um homem poderia ter, tendo mulheres e mulheres, tendo tudo aos seus pés, mas dentro dele não fazia sem sentido. Amém? Fala assim, Salomão, procurou o sentido da vida. Agora eu quero que vocês vão em Eclesiastes, ainda, no versículo 2, no capítulo 2, a gente está no versículo 24. Thaís, eu gostaria que você colocasse a versão NTHL. Eclesiastes 2, verso 24. Amém? Quero ler com vocês em outra tradução, que fica bem claro. Eclesiastes capítulo 2, verso 24. Eclesiastes 2, 24. Ó, a melhor coisa que alguém pode fazer é comer, beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Então ele está falando que uma pessoa vai se sentir alegre, bem, quando ela comer, beber e se alegrar com o dinheiro do seu trabalho. Mas ele falou que, no entanto, eu parei para entender que todas essas coisas vêm de Deus. Põe o próximo versículo, Thaís. Ó, sem Deus, como teríamos o que comer? Ou com o que nos divertiríamos? O que ele está dizendo? Ainda que ele recebeu as bênçãos de Deus, quero que vocês entendam que a Bíblia, ela não foi escrita capítulo e versículo, ela foi escrita por completo. Então ele está dizendo, eu recebi as bênçãos de Deus, porém sem Deus, é como se aquilo que eu tenho não tivesse sem sentido. Vocês estão entendendo? Quer dizer, eu recebi muitas bênçãos de Deus, mas sem o próprio Deus, não faz sentido. Ó, sem Deus, vírgula, como temos o que comer ou o que nos divertir? Quer dizer, ainda que a gente tivesse, não teria sentido. Então ele foi um homem que por causa da sabedoria que Deus deu para ele vivia, tinha de tudo, porém ele percebeu que tudo aquilo que Deus deu para ele, sem o próprio Deus, não fazia sentido. Vocês entendem? É como se você pedisse algo muito para Deus hoje. Deus, eu preciso de 1 milhão, ou Deus, eu preciso do meu casamento, Deus, eu preciso da minha família, Deus, eu preciso da minha cura, e Deus, porque é bom e ama você, vai te dar, você vai receber, você vai ficar bem, glória a Deus, você vai glorificar. Só que depois que o efeito passar, ficar sem rumo. Vocês entendem? É como quando você quer um celular novo, ou uma casa, quando você almeja muito um bem, vou dar um exemplo. Aí você, não, eu quero aquilo, você se esforça, luta, batalha, aí alcança, consegue. Aí dá uma semana, vou dar um exemplo, você tem um celular, dá uma semana, você começa a enjoar. Tem um marido, aí você fala, não, esse marido é bom, mas parece que ele não é tão perfeito quanto eu pensava. Por quê? Porque ainda que Deus te dê algo, se você não tiver ele, o que ele te deu perde o sentido. Vocês entenderam? E Salomão compreendeu isso, ó. Sem Deus, como teria o que comer? Como teria o que beber? Quer dizer, qual o sentido de ter todas as coisas de Deus e não ter o próprio Deus? Fala assim, Salomão, ele buscou compreender o sentido da vida. Vou mostrar para vocês a conclusão que Salomão chegou. Vai lá no capítulo 12, ainda é Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, no capítulo 12. Aqui é o final do livro. No capítulo 12, no versículo 13. A gente leu o versículo 11, agora a gente vai ler o 13. Diz assim, ó. Agora que já sabe disso tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Quer dizer, eis aqui a conclusão que eu cheguei. Eclesiastes 12, 13. Ama reverentemente a Deus e obedece os seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Quer dizer, Salomão compreende que ele foi criado para
Deus. Então ele poderia ter as bênçãos, as coisas mais maravilhosas de Deus, mas se ele não tivesse um relacionamento, fala assim, relacionamento pessoal, fala assim, pessoal, com Deus, todo o resto não tem sentido. Então, no final do livro, a conclusão que eu cheguei, depois de ter tido tudo, de ter desfrutado de tudo, não me privei de nenhum prazer, de nenhuma alegria, é que a gente obedeça a Deus, que a gente vive em comunhão com Ele, porque para isso criados. Fala assim, para isso eu fui criada. Vocês estão entendendo? Então, o mundo lá fora, quando eu falo mundo, fala a maneira de pensar natural, sem o conhecimento de Deus. Ele diz para você que quando você tiver um trabalho ganhando muito, quando você tiver isso, aquilo, uma casa, cara, não só exemplo de bens, mas quando você tiver o casamento perfeito, o homem perfeito, você vai encontrar a satisfação. E fala assim, é como correr atrás do vento. Quer dizer, você pensa que pegou, quando você pensar que não, ele foi, você vai correr de novo e tentar pegar de novo. Aí ele foi para o outro lado, e você vai ficar O mundo é assim. O mundo faz a pessoa ficar vivendo, assim, ela ganhou aquele carro, daí agora ela quer um carro mais caro, daí ela quer aquele carro mais caro, agora ela quer um mais caro. Por quê? Fala assim, porque debaixo do sol, tudo é vazio. Debaixo do sol, igreja, se você pensar que o sentido da sua existência, o que é debaixo do sol? Como assim debaixo do sol? Debaixo do sol é terrenamente falando. Se você pensar que o sentido da vida, que o sentido da existência, do que porque você existe, tem a ver com as coisas materiais. Quando eu falo materiais não é dinheiro somente. Com as coisas terrenas, com as coisas naturais, você vai ficar frustrado, mas é vazio. Fala assim, eu fui criado para o eterno. Em Eclesiastes a Bíblia diz que, você vê dentro da pesquisa dele, da pesquisa de vida, ele diz, e Deus colocou um profundo anseio no coração do homem pela eternidade. Quer dizer, ele estava aqui, ele via que as coisas da terrenas eram boas, lhe trariam prazer. Só que mesmo aquele prazer, depois que passa aquele êxtase, vem o vazio. Glória a Deus. Amém? Ó, o verso 13. Agora que já disse tudo, eis aqui uma conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus. Esse ama reverentemente a Deus quer dizer, cara, você só vai encontrar em Deus isso. Quer dizer, tenha comunhão com Deus e obedece aos seus mandamentos. Quer dizer, faça aquilo que Ele te disse, ande conforme aquilo que Ele te disse. Porquanto foi para isso que fomos criados. Quer dizer, foi para isso que a gente veio. Quero que vocês vão. Pode ficar aí mesmo. Thaís, abre para mim Isaías 43, verso 6. Isaías 43, verso 6. Isaías 43, verso 6. Ó, diz assim, ó. Aqui é Deus, amém? Fala assim, aqui é Deus falando. Ó. Ordenarei ao norte, dar-me ao sul. Não retenhas, trazei-me hoje meus filhos, todas as minhas filhas, das extremidades da terra. Quer dizer, Deus está fazendo um chamado aos seus filhos. Põe o próximo versículo. Deus revela o motivo pelo qual Ele nos criou. Tudo o que é chamado pelo meu nome, que eu criei, para a minha própria glória e alegria, e aos quais dê forma. Então Salomão teve tudo que o homem podia desejar. No final ele entendeu que o motivo pela qual Deus o criou foi para a própria glória dele. Como assim? Para o próprio egoísmo dele? Não. Para que o homem viva em uma profunda e um íntimo relacionamento pessoal com Deus. Vocês entendem? Então eu sei que eu e você, não estou tirando a gente às vezes pede coisas para Deus e não tem nada de errado com isso. A Bíblia fala, Jesus falou para a gente pedir. Mas o que a palavra nos ensina é que mesmo que a gente tivesse tudo que a gente poderia pedir para Deus, se a gente não tivesse a presença do próprio Deus, tudo seria vazio. A sua vida na terra seria frustrante, seria inútil. Vocês entendem? Porque o motivo pela qual a gente foi criado é para a glória de... Fala assim, eu fui criado para a glória de Deus. Então a gente foi criado para a glória de Deus. Por isso a gente só se sente pleno, quando a presença de Deus está presente. Quando a presença do Espírito Santo está presente. Por quê? Fala assim, por quê? Porque o Espírito Santo nos leva a conhecer a Jesus. Ele nos ensina acerca das coisas eternas. Vocês entendem?
Glória a Deus. Amém? Então Salomão busca o sentido da vida aqui na terra, debaixo do sol. Fala assim, Jesus, Ele é o sentido da vida. Vou mostrar para vocês. Vai em Mateus 12. Fala assim, Jesus, que é maior do que Salomão, nos traz o sentido da vida. Mateus 12. Mateus 12, verso 42. Mateus 12, 42. Aqui os homens estão pedindo para Jesus um sinal. E Jesus fala para eles que nenhum sinal lhe será dado. Ele diz que o sinal para aquela geração seria como Jonas, que ficou 3 dias morto na barriga do peixe. 3 dias como morto, ele não morreu, mas ele retorna à vida, que era o que aconteceria com Jesus. Só que no verso 42 ele cita, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Aqui Jesus está sendo tentado pelos homens, falando assim, dá um sinal para nós, para mostrar, para provar que você é Deus mesmo, que você é o Messias. E Jesus fala, a rainha do sul se levantará em juízo contra essa geração e os condenará, e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Então Jesus é maior do que Salomão? Então pensa assim, houve um homem na terra que provou de tudo que um ser humano podia provar, de melhor e de bom. Quando ele chega à conclusão, ele fala, pô, mas tudo é vazio. Quer dizer, cadê o sentido de todas as coisas? E aí no final ele conclui, não, peraí, o sentido de tudo é Deus. O sentido de todas as coisas é a comunhão com Deus, é viver com Deus. E aí vem Jesus falando o quê? Jesus falando, vocês ouviram Salomão? Ele realmente era muito sábio. Mas está alguém aqui presente que é maior que Salomão? O que Jesus está falando? Está alguém aqui presente que realmente vai satisfazer o anseio do seu coração? Está alguém aqui presente que realmente vai dar sentido à sua vida, que vai trazer sentido à sua existência? Vocês estão entendendo? Por isso que Jesus era maior do que Salomão. Quer dizer, Salomão teve tudo. A Bíblia fala que ele inclinou o coração dele para compreender as coisas debaixo da terra. Porém, as coisas eternas ele não tinha a menor noção. E quando Jesus vem, o que ele fala? O que Jesus fala? Vai em 1 João. 1 João. Pediu a Thaís abrir aqui. Vocês vão em João 6. João 6. Thaís, coloca 1 João. Capítulo 1, versículo 2. Vocês abrem João 6. João 6. Coloca, Thaís, 1 João. Capítulo 1, verso 2. A igreja vai em João 6. A vida se manifestou a nós, a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi revelada. Quer dizer, ele está falando do próprio João está anunciando, está falando, a vida se manifestou a nós. A vida veio a nós. Quem que é a vida aqui? A vida aqui é Jesus. O que ele está falando? O motivo pelo qual o homem vive, a busca do homem pelo sentido da vida se manifestou a nós. Nós a vimos, ela veio do Pai. E ela nos foi revelada. Fala assim, conhecer a Jesus. Fala assim, saber quem Ele é. Entender que Ele me ama. Particularmente, pessoalmente. Entender que Ele é o meu pastor. Vai trazer sentido à minha existência. Vocês entendem? Antes da gente começar a ler, Deus não é um Deus que criou você, criou você e deixou você aqui na terra e falou, vai, agora se vira. Não, a Bíblia fala que Deus estava em Cristo. Quer dizer, Deus veio na pessoa de Jesus Cristo. Quando você compreende Jesus, quando você conhece a Jesus, fala assim, conhecer pessoalmente. Quando lhe é revelado pessoalmente quem Jesus é, você acha o sentido da sua vida. Você começa a compreender o porquê você veio, pelo que você veio. Fala assim, Jesus passa a ser o meu pastor. Quando você entende isso, Jesus passa a ser o seu pastor. Glória a Deus. Fala assim, Jesus é o meu pastor. Vocês estão em João 6. Vai em João 6, versículo 67. João 6, 67. João 6, 67. Aqui Jesus está junto com os apóstolos. E
de repente ele fala estava com os seus discípulos, né? Não só com os apóstolos, mas com alguns discípulos. E de repente ele fala algumas palavras que aquele monte de discípulo que estava com ele fala: Jesus, não é. Eles titubeam no coração deles. E aí a Bíblia fala que Jesus, bem conhecendo e sabendo o que estava no coração deles, Jesus começa a falar diretamente agora com os 12. Ele fala com os 12, mas sabiam todos aqueles 70 que estavam com ele, todos aqueles que estavam com ele. Glória a Deus. Ó, vamos ler. E vós também desejam ir embora? Quer dizer, por causa das palavras que Jesus estava falando, ele estava, pô, Jesus. Porque Jesus resiste, no capítulo anterior, Jesus resiste aos fariseus. Versículo 67. Então Jesus interpelou aos 12, ó. Jesus vai falar com os 12 agora. Não só com aqueles que estavam ali, mas com os 12. Vós também desejam ir embora? Por causa das palavras que Jesus falou, alguns que estavam ali, sem seus 12, foi embora. Jesus vira para os 12 apóstolos e fala: vocês também desejam ir embora? Versículo 68. Mas Simão Pedro respondeu a ele. Olha o que Pedro respondeu. Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para onde que iremos? Tu tens as palavras de vida e... Para onde a gente vai? Se nem Salomão, o homem mais sábio dentre os homens, tem as palavras de vida eterna. Olha o que Pedro fala. Se só tu tens, ou só o Senhor tem as palavras de vida eterna. 69, ó. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, para onde que a gente vai? Em quem outra pessoa a gente vai encontrar descanso para a nossa alma, senão no Senhor? Porque a gente reconhece que as palavras que o Senhor tem nos ensinado, que os seus ensinamentos são eternos. São palavras que nos ensinam, que nos conduz, que abrem os nossos olhos para a vida eterna, para aquilo que não é somente passageiro. Glória a Deus. Lembra que Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas lhe serão a crescer. O que é o reino dos céus? Fala assim: o reino dos céus é os valores de Deus, é os valores eternos de Deus. Glória a Deus. Amém? Então, o que Pedro disse para Jesus? Jesus, para onde a gente vai? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Se o que a minha alma anseia, se o que minha alma tem sede, eu não vou encontrar em lugar algum, senão no Senhor. Glória a Deus. Versículo 69. Ele diz assim, ó: sendo assim, nós temos crido e reconhecido. Quer dizer, temos visto, temos reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Fala assim: Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus. Quero que vocês vão agora em João 10. João 10. Fala assim: Jesus é o meu bom pastor. João 10. João 10, versículo 11. João 10, 11. João 10, 11. Diz assim, ó: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Versículo 12. O mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo e abandona as ovelhas e foge. Entanto o lobo as apanha e dispersa o rebanho. Jesus está falando assim: eu sou o bom pastor. Porém aquele que se diz pastor, quando realmente vê a aproximação do lobo, quer dizer, quando vê o diabo ou o perigo vindo, o que ele faz? Ele abandona e foge. Fala assim: mas Jesus, Ele é o meu bom pastor. Vocês entendem? Fala assim: a minha confiança precisa estar em Jesus. Porque muitos cristãos se entristecem, se frustram, se desanimam, pensa que Deus não é com ele, pensa que Deus não faz mais nada, pensa que Deus só promete e não acontece. Por quê? Fala assim: por quê? Porque eles pensam que será o homem que vai fazer. Eles pensam que é o pastor, por exemplo, o pastor aqui, eles pensam que é a igreja, eles pensam que é o irmão. Eles tiram os olhos do pastor, do sumo pastor, e colocam nos homens. Eles pegam a confiança dele e depositam nos homens. Eles não confiam em Jesus. Quem é o bom pastor? Fala assim: Jesus. Vocês entendem? Quem é o bom pastor?
A palavra pastor no grego vem de poimen. O que quer dizer poimen? Vem de pastor, vem aquele que cuida de um rebanho. Essa palavra diz que um pastor, aquele que cuida do rebanho, o que ele faz com o rebanho? O que um pastor faz? Ele dá de comer, ele cuida. Quando vem um lobo, quando vem um perigo, ou quando alguma ovelha está se perdendo, ele vai atrás da ovelha. Lembra que Jesus falou? E se você tem 100 ovelhas e tendo perdido uma, por acaso você não vai atrás daquela que você perdeu? Vocês entendem? Fala assim, é essa consciência que eu preciso ter. Fala assim, Jesus é o meu pastor. Jesus é o nosso pastor. Igor, mas você não é pastor? Não, Jesus é o nosso pastor. A gente leu lá em Eclesiastes, Deus é o único pastor. Quando você entende isso, você vai pôr a sua confiança em Jesus. Quando você orar, você não vai esperar que a pessoa que está ministrando, que está sendo um meio, que está sendo usada por Deus, vai te dar alguma coisa, mas o seu coração vai estar confiando em Você vai esperar que as coisas aconteçam na sua vida por causa de Jesus. Você entende? É necessário você tirar os olhos dos homens e colocar em Jesus. Quando você entende que Jesus é o seu pastor, você vai esperar quem? Quando você estiver atravessando qualquer aflição, circunstância, você vai esperar quem ali intervir no que você está vivendo? Jesus. Vocês entendem? Fala assim, eu estou buscando a conhecer o meu pastor. Fala assim, o meu pastor, ele deu a vida por mim, mas ele está vivo. Ele deu a vida por você, mas o seu pastor está vivo. O seu pastor está vivo, por isso que o Espírito Santo testemunha ao seu coração que você é filho de Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por amor à sua vida. É Deus quem cuida de você. Jesus é o seu pastor, o meu e o seu pastor. Vocês entendem? Por isso que a Bíblia fala que se do alto não for lhe dada autoridade, o homem não tem coisa alguma. Jesus disse, se aquele que não estiver ligado em mim, ele não pode produzir fruto, quer dizer, ele não pode fazer nada, ele não pode fazer nada de si mesmo. Vocês entendem? Fala assim, Jesus, ele cuida do seu rebanho. Jesus zela pelo seu rebanho. Vocês entendem? Porque muitas pessoas vivem a vida como se ninguém se importasse com elas, ou muitas vezes não, né? Na maioria das vezes o diabo coloca esse tipo de pensamento, quer dizer, não tô nem aí, meu pai não liga pra mim, minha mãe não liga pra mim, não tenho amigo, eu tô sozinho no mundo mesmo. Quer dizer, olha o tipo de pensamento que o mal consegue colocar na pessoa. Fala assim, por ausência de conhecer o bom pastor. Se você compreender nessa noite que Jesus é o seu bom pastor, você vai entender que é Ele que está cuidando da sua vida. Você vai entender que não é os homens, é Jesus. Fala assim, pessoal. Fala, Jesus tem um cuidado, carinho pessoal pelas suas ovelhas. Você viu o que ele disse? O mercenário, para ele é só um trabalho aquilo, mas para o bom pastor não. O mercenário, quando vê o perigo, ele logo abandona, porque ele não está interessado nas ovelhas, ele está interessado no que vai sobrar de retorno para ele, ou no que irá lhe proporcionar. Vamos dizer, ele está preocupado, de que forma eu vou ser beneficiado nessa situação. Já o bom pastor não. Fala assim, o bom pastor, o prazer dele é ver o bem-estar das suas ovelhas. Entende? Mais do que eu, ser humano, quero o seu bem-estar. Tem alguém maior do que eu. Tem alguém que é superior a mim. Fala, Jesus, tem alguém superior do que a mim, pastor. Jesus é o seu pastor. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, para que a gente mantenha os nossos olhos focados, Hebreus 12, 2, no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Vocês entendem? Por que o diabo quer que você não compreenda isso? Porque ele quer que você pense que você está sozinho, que você está abandonado, que você está jogado debaixo do sol, a sua própria sorte. E aí o que você começa a fazer? Não, para eu ter as coisas eu tenho que batalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que dar o meu jeito. Quem alimenta a ovelha? Quem leva a ovelha para onde tem boas pastagens? É a ovelha que sabe? Ou é o pastor? Vocês estão entendendo? Fala assim, mansidão. Fala assim, mansidão. Um dos frutos do Espírito é mansidão. Mansidão é quando alguém pega você pela mão e você deixa com que aquela pessoa te conduza, com que aquela pessoa te guie mansamente. Você não oferece resistência. Você entende?
Pense em Jesus, pegando você interiormente, não é aqui fora, interiormente, e guiando você. Só que se você não é uma pessoa mansa, por isso que ele disse, bem-aventurados os mansos de Corá. Se você não é uma pessoa mansa, você vai resistir? Não, Jesus, não, deixa que eu sei fazer aqui, eu consigo. E se você é mansa? Você fala, realmente, eu preciso de um pastor. Realmente, se eu tentar fazer do meu jeito, com a minha sabedoria, tentar guiar a minha vida, não está dando muito certo. Minha maneira de ver e de enxergar as coisas não está muito certo. Eu preciso de um bom pastor, eu preciso de alguém que me guie. Igor, mas cadê Jesus que eu não estou vendo? Fala assim, o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz assim, ele falou, eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos. Vou enviar alguém que vai estar em meu nome cuidando de vocês. É o Espírito Santo, vocês estão entendendo? É o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia chama ele de consolador, de ajudador, de auxiliador. Quer dizer, vai ser aquela pessoa que vai conduzir você a boas pastagens. Vocês entendem? Glória a Deus. Fala assim, Jesus é o meu pastor. Fala assim, para o pastor, as ovelhas é o seu objetivo. Para o pastor, o seu maior objetivo são as suas ovelhas. Há um zelo, é importante vocês entenderem isso, igreja. Há um zelo pessoal da parte de Deus pelas suas ovelhas. O que é um zelo pessoal? Embora sejam muitas ovelhas, por exemplo, tem 50 ovelhas, tem 1000 ovelhas, são muitas, não são? Mas o que é pessoal? Pessoalmente o pastor conhece cada uma. Pessoalmente o pastor sabe aquela que está enferma, aquela que está com um carrapato. Estou ilustrando, amém? Pessoalmente o pastor sabe aquela que se deixar ela sai correndo, ela se desvia, ela vai embora. Então é um monte, mas o pastor conhece cada uma. O pastor conhece a dificuldade, a debilidade, a fraqueza ou a dificuldade de cada uma. Pessoalmente. Vocês entendem? Fala assim, Jesus é o meu pastor. Quando você compreende isso, igreja, glória a Deus, amém? Vamos continuar lendo aqui, ó. Versículo 13. O mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Quer dizer, ele não tem cuidado. O que importa para o mercenário é a sua recompensa. Quer dizer, se ele vê que ele não vai ser beneficiado em nada, ele logo vai embora. Porque o mercenário não tem zelo pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Quer dizer, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não se ofenda. Mas você conhece Jesus? Não quero que você me responda. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você. Você tem só frequentado a igreja, vindo aos cultos? Ou você tem parado para saber, peraí, quem é Jesus? Será que é aquele cara lá que está preso, igual eu vejo naquela imagem? Quem é Jesus? Vocês estão entendendo? Por isso que é importante você, como ovelha, procurar conhecer o seu pastor. Porque se você procura conhecer o seu pastor, a sua confiança vai estar nele. Vocês entendem? Vocês entendem? E qualquer pessoa que estiver falando qualquer discurso bonito, você não vai ser enganado. Glória a Deus. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece, e eu o conheço, eu entrego a minha vida pelas minhas ovelhas. Versículo 16. Ainda tenho outras. Aqui Jesus estava falando no contexto de Jerusalém. Jesus não pregou fora de Jerusalém, amém? Só em Samaria que ele foi. Mas Jesus estava falando ali para o povo judeu. Quer dizer, os meus ouvem a minha voz. Porque quando Jesus ia pregar, os fariseus resistiam ao que Jesus falava. Falava, não, esse cara aí ele é um louco, ele não é bem assim, ele é um endemoniado, ele não vem da parte de Deus. E Jesus fala, os meus ouvem a minha voz. Jesus fala para os fariseus, vocês não ouvem a minha voz porque vós têm por pai o diabo e a palavra do meu pai não está em vós. Então o que Jesus está falando? Naquele tempo lá, olha esse versículo 16, naquele tempo lá, eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Quer dizer, eu estou aqui em Israel e estou pregando para vocês. Só que ainda tem algumas pessoas que também são minhas ovelhas, que não estão aqui, que não são daqui. Quem são essas pessoas? Eu e você. Eu e você, essas pessoas. Por isso que ele diz em João 17, que Pai, eu sei que, peço que o Senhor guarde aqueles que creem em mim, e aqueles que haverão de crer, aqueles que irão de crer no futuro. Em João 14, 15, 16 e 17,
Jesus faz uma oração por mim e por você. Ele ora pelos apóstolos e por mim e por você. Vocês entendem? Fala assim: Jesus, tenha um cuidado pessoal. É importante você entender isso. Para Jesus, não se trata de negócio. A igreja para Jesus não é negócio. Não é uma empresa, não é nada disso. Para Jesus é pessoal. Vocês entendem? Glória a Deus. Ó, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Quer dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas recebem aquilo que eu falo. Elas deixam-se mansamente serem guiadas. Versículo 17. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém matou Jesus. Assim, Jesus não foi assassinado. Tem pessoas que assistem o filme da Paixão de Cristo, né? Quando está passando ali na Páscoa, falam: nossa, eles mataram Jesus, coitado de Jesus. Não, ninguém matou Jesus. Jesus se entregou. Se você for ler a palavra, fala que quando Jesus estava orando no Getsemane, de repente vem os soldados prender ele. A Bíblia fala que Jesus, eles perguntam: cadê Jesus? Cadê ele? Aí Jesus fala assim: eu sou. Quando Jesus fala eu sou, a Bíblia fala que os homens caem no chão. Puf. Todos que estavam ali para prender Jesus caem por terra. Quando Jesus cita eu sou, por causa do seu só que em seguida ele entrega a sua vida. Então ninguém matou Jesus, ninguém assassinou Jesus. Jesus não foi morto por acidente. Cada milagre que Jesus fazia, ele sabia que estava mais perto o dia que ele entregaria a sua vida. Por isso que o primeiro milagre dele está descrito em João, quando ele transforma água em vinho. Quando a mãe dele chega para ele e fala assim: Jesus, acabou o vinho. Jesus olha para ele e fala: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quer dizer, ainda não é o momento de eu me revelar. Só que aí ele volta atrás e faz o milagre. Cada milagre que Jesus fazia, o último milagre que Jesus fez, se eu não me engano, foi ressuscitar Lázaro. Jesus volta e ressuscita Lázaro, e depois dali ele é levado morto. Quer dizer, Jesus, qual foi o milagre de Lázaro? Qual foi o milagre de Lázaro? Ressuscitar um morto, trazer o morto de volta à vida. E depois ele faz o quê? Ele entrega a sua própria vida. Ó, é incrível vocês pensarem nisso, ó. Lázaro não precisava pregar. Lázaro é o testemunho ambulante. Se você ler a palavra, fala que alguns fariseus queriam matar Lázaro, porque Lázaro era a evidência indiscutível que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Lázaro não precisava abrir a boca, Lázaro só precisava chegar. Falava: não, ele ressuscitou, eu estou aqui. Vocês entendem? É assim na minha, na sua vida. Quando você compreende que Jesus é o seu bom pastor, as evidências do cuidado de Jesus, da vida de Jesus em você, fala mais do que as suas palavras. Vocês entendem? Glória a Deus. Assim, Jesus é o meu pastor. Versículo 18. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Quer dizer, de livre, espontânea vontade. Ele entregou-se a si mesmo. Tenho poder para entregá-la e tenho poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. O que ele está falando? Foi isso que meu Pai me disse, para que eu viesse e entregasse a minha vida. Só que eu tenho poder, porque Jesus é Deus. Eu tenho poder para entregar e para tornar, retomá-la. Vocês entendem? Fala assim: o meu pastor, ele está vivo. Fala assim: o meu pastor, ele está vivo. O seu pastor, o meu e o seu pastor, ele está vivo, igreja. Ele está vivo. Embora você não consiga ver ele de corpo físico, a Bíblia diz que ele estaria no meio de nós. Ele disse: onde houvesse 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, ali eu me faria presente. Ele disse que enviaria o Consolador, a presença do Espírito Santo, para estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Vocês entendem? Fala assim: o meu pastor vive. Glória a Deus. Então o nosso pastor está vivo. Pro mercador, pro mercenário, eles é por dinheiro, é por recompensa. Mas pro nosso sumo pastor, o cuidado, a vida das ovelhas, é aquilo que realmente o traz alegria, é realmente a sua recompensa. Então o bem-estar das ovelhas é a recompensa do seu pastor. Vocês entendem? Glória a Deus.
Vamos continuar aqui, ó. Quero que vocês vão em João. Vamos em João. Não. Vai em Mateus 25. Thaís, coloca para mim em João 2. Vocês vão em Mateus 25. Mateus 25. Thaís, coloca para mim João 2, 13. João 2, 13. Fala assim para Jesus: as ovelhas têm um valor pessoal. Ó, João 2, 13. A Páscoa dos judeus estavam se aproximando. E Jesus subiu para Jerusalém. Pode continuar, Thaís. E encontrou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados negociando. Pode pôr o próximo. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou do templo. Fala assim: Jesus expulsou do templo, bem como as ovelhas e os bois, esplanou-lhes pelo chão. Quer dizer, chegou lá e virou tudo. Pegou um chicote, batendo tudo, quebrando tudo pelo chão. Espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. O que acontecia? Ó, quando estava chegando perto da Páscoa em Jerusalém, as pessoas de todos os lugares vinham para Jerusalém para trazer um sacrifício para Deus, amém? Era uma forma de honrar Deus. E o que acontecia? Os homens daquela época se aproveitavam, pegavam algumas ovelhas, algumas coisas, começava, já que sabia que havia aquele grande quantidade de pessoas, ficava esperando no templo, colocava o valor dos sacrifícios lá em cima, que era um sacrifício, ou era uma ovelha, um cordeiro ou uma pomba, amém? E eles faziam o quê? As pessoas que vinham de outro país, elas tinham moedas, que nem o dólar hoje, elas tinham moedas de outra nação. Então eles tinham que trocar pelo dinheiro local de Jerusalém para poder comprar um cordeiro, um pombo, para oferecer como sacrifício a Deus. Amém? O que esses homens faziam? Eles aumentavam o valor do cordeiro e aumentavam a taxa de câmbio para as pessoas que iam ali entregar um sacrifício para Deus. E muitos não entregavam, muitos não faziam, por causa deles, vocês estão entendendo? Eles se aproveitavam daquele momento vulnerável das pessoas que vinham para adorar a Deus. Vocês entenderam? Elas vinham dos outros países para entregar um sacrifício a Deus. O que eles faziam? Eles, não, peraí, para eles entregar o sacrifício, eles vão ter que comprar um cordeiro ou um pombo, que é o que Deus pedia. Então eles aumentavam o valor do cordeiro e do pombo, só que eles vão vir também com dinheiro estrangeiro. Então eles vão ter que trocar, cambiar, e eles aumentavam o valor do câmbio. Vocês entenderam? Aí a gente conhece aquela passagem, muito conhecida. Jesus, quando chega em Jerusalém, no dia da Páscoa para adorar, Jesus entra e sai quebrando. Por que Jesus sai quebrando tudo? Por quê? Fala assim, porque para Jesus aquilo é pessoal. Vou dar um exemplo para você. Sabe quando alguém brinca com você? E você, tem aquele ditado assim que as pessoas, leva na esportiva. Ou sabe quando alguém toca em algo para você que é muito importante, como que você fica? Como que você fica? Um exemplo, tem mães que você não pode tocar no filho dela, que se você tocar no filho dela, às vezes você nem está corrigindo, você fala, menino, não pode pôr a mão aí, a mãe já quebrar você na porrada. Por quê? Porque é pessoal. Vocês estão entendendo? Por que Jesus ia? Mas Jesus ficou irado, Jesus ficou bravo. Jesus não era tão manso, por que ele ficou bravo? Jesus tinha que ir mais devagar, por quê? Porque para Jesus era a pessoa. Aquilo que eles estavam fazendo com a casa do pai dele, e consequentemente com as ovelhas que vinham ali adorar o pai, era pessoal. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam? Então o zelo de Jesus pelas suas ovelhas é pessoal, igreja. O amor de Jesus é pessoal. Vocês estão entendendo? Mas Jesus ficou bravo, não, Jesus sabia o que ele estava fazendo. Põe o próximo versículo, Thaís. E disse aos que as pombas, tira essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Quer dizer, vocês estão, não, está tudo errado aqui. Vocês entenderam? Então para Jesus tinha valor aquilo ali, era pessoal. Para os homens era só negócios, mas para Jesus não. Coloca o próximo. E seus discípulos vendo aquilo ali, vendo Jesus quebrando tudo, se lembraram de uma profecia que fora dita, que o Messias, quem era o Messias? A pessoa prometida, a pessoa esperada. E os seus discípulos lembraram-se do que foi escrito, lembraram-se das Escrituras. O que as Escrituras diziam acerca do Messias? O zelo pela tua casa me consumirá, ou o zelo pela casa do meu pai me consumirá. Fala assim, zelo,
A palavra zelo é um cuidado excessivo, é um cuidado. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo, o que o Espírito Santo tem de mim e de você? Ciúmes. Quer dizer, um zelo, um cuidado excessivo. Por quê? Porque para Jesus é pessoal a minha e a sua vida. Jesus não brincou, igreja, de falar que ama eu e você. Jesus não brinca de falar, eu vou te abençoar. Não, Jesus, Ele deu a vida, Ele entregou o sangue, Ele derramou o sangue por mim e por você. Vocês entendem? Por isso que quando Jesus fala, filho, não tema, somente confie em mim. Confie, a Bíblia fala diversas vezes, Jesus falou, crê somente, crê tu que eu posso fazer isso. Por que Ele falava isso? Porque não eram palavras da boca para fora. Ele realmente tinha poder para fazer o que Ele falava. Vocês estão entendendo? Fala assim, Jesus é o meu bom pastor. Então os homens se aproveitavam das pessoas que vinham ali para adorar a Deus. Então eles eram os mercenários, aproveitadores. Fala assim, porém, existe aquele que faz a um pequenino. Vocês estão em Mateus, né? Mateus 25, verso 40. Põe o verso 40, Thaís. Mateus 25, 40. Mateus 25, 40. Mateus 25, 40. Mateus 25, 40. Ó. Aqui Jesus fala sobre... Põe mais 2 versículos para cima, Thaís. Não, pode pôr 40, vou explicar para vocês. Jesus está falando assim, nesse contexto, Jesus está falando assim que naquele grande dia, Ele vai olhar para os justos e vai dizer assim, ó, bem-aventurado você, porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu água. Eu tive preso e você foi me visitar. Eu tive doente e você também foi me visitar. E aí a Bíblia fala, então o rei esclarecendo, eles vão perguntar assim, ô rei, mas quando que eu fiz isso daí? Quando que eu fiz isso daí? Aí o rei vai lhes esclarecer, vai responder para eles, ó. E responderá, com toda a certeza vos asseguro, que sempre que o fizerdes para algum desses meus irmãos, ou para algum desses pequeninos, pode estar alguma tradução diferente, mesmo ao menor deles, a mim mesmo o fizestes. Então Jesus está falando que quando a gente faz algo por alguém, por aquela pessoa que é uma ovelha, que tem a fé em Jesus Cristo, não está fazendo para a pessoa, mas está fazendo para o próprio Jesus. Da mesma forma que Jesus disse assim, ó, por causa do meu nome vocês vão ser perseguidos. Por causa do meu nome o mundo vai odiar vocês. Mas se aquele vê você que crê em meu nome, fizer algo por você, ele também vai ser abençoado. Vocês entendem? Então quando você faz algo pelo seu irmão, quando você faz algo por menor que seja, a Bíblia fala que aquele que der um copo de água fria não vai ser esquecido. Então você está fazendo para o próprio Jesus. Vocês entenderam? Glória a Deus. Fala assim, Jesus vê todas as coisas. Glória a Deus. Amém. Então a gente tem um pastor que nos conhece, que conhece a todos e que conhece a necessidade de cada pessoa individualmente. Glória a Deus, vocês entenderam. Quero que vocês vão aos Salmos agora. Salmos 23. Salmos 23. Ó, Jesus também disse em Mateus, Ele falou assim que naquele dia vão chegar os homens, falar, Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Por quê? Porque eles não tinham um relacionamento pessoal com Jesus. As coisas de Jesus para ele, ou as coisas de Deus, a igreja, era só negócio. Vocês entendem? Era só negócio, não era pessoal. Quer dizer, não tinha a ver com a vida dela, era só pessoal. Glória a Deus. Por isso Jesus naquele grande dia vai chegar, muitos vão chegar e falar, Senhor, Senhor, mas eu expulsei demônio, eu fiz milagre, eu fiz cura. E Jesus fala, não, você fez tudo isso aí no meu nome, só que eu não te conheço. Quer dizer, eu não sei quem você é, porque você só fez para você mesmo. Quer dizer, pelo seu bel prazer. Não teve nada a ver comigo. Você fez em meu nome, mas não tem nada a ver com isso. Vocês entenderam? Fala assim, relacionamento pessoal com Jesus. Quando você entrar na igreja, feche os seus olhos, é aquilo que você pedir, entenda debaixo da palavra que Jesus está te vendo, Jesus está te ouvindo. Ele pode usar alguém aqui para falar? Com certeza. A Bíblia fala que Ele se manifesta por meio dos homens.
o Espírito se manifesta, mas a sua oração, os seus olhos, os olhos do seu coração não pode estar nos homens, nas pessoas, na denominação, não, tem que estar em Jesus. Igor, mas eu faço parte daquela igreja. Não, eu faço parte da igreja de Jesus Cristo, eu congrego, eu tenho a comunhão com os irmãos naquele lugar, mas eu faço parte da igreja de Jesus na terra. Vocês entendem? Você não pode idolatrar as coisas, seus olhos não podem coisas. Se os seus olhos estiverem nas coisas de Jesus e não estiver em Jesus, você vai ficar cego. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Fala assim, os olhos do meu coração precisam estar no meu pastor. E se for o seu pastor falando aqui, vai testificar. Porque os meus ouvem a minha. Pronto, não tem mistério. O Espírito Santo não está aí dentro? Quem crê em mim não vai receber o Espírito Santo, não foi a promessa de Jesus. Então se tiver alguém falando por meio do Espírito Santo, vai testificar. Vocês entendem? Glória a Deus. Amém? Muito simples. Fala assim, o meu pastor e as suas responsabilidades. Ó, a gente vai ler Salmo 23 agora. E a pessoa que escreveu o Salmo 23 foi Davi. E Davi era o pastor que tomava conta das ovelhas de seu pai. A Bíblia diz que Jesus, quando consumar todas as coisas, vai pegar o seu reino e entregar aos pés do seu pai. Glória a Deus. Então Jesus toma conta de mim e de você para nos entregar no fim de tudo Jesus toma conta de mim e de você para nos entregar a Deus. No fim de tudo Ele vai nos entregar a Deus. Vocês estão entendendo? Salmo 23, coloca aí, Thaís. Salmo 23, versículo 1. Quero que você acompanhe aqui agora, amém? Quantos aqui são ovelhas de Jesus? Glória a Deus. Eu também sou, glória a Deus, amém? Ó, o tão conhecido Salmo 23. O Senhor é o meu e nada me faltará. Pode colocar o próximo, Thaís. Em verdes prados me faz descanso, e para águas tranquilas me em paz. Em verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em. Vocês estão entendendo aí? Versículo 3, pode ir colocando, Thaís, até o 6. Restaura-me o vigor, conduz-me no caminho da justiça. O que é restaura-me o vigor? Ele não só te dá, tá vendo as pessoas, ó, quando elas não têm Jesus como pastor, como a gente viu lá em Salomão, ela só quer as bênçãos de Deus. Se uma pessoa está doente, e ela vem até aqui, e a gente ora, o Espírito Santo, Jesus falou para orar, a pessoa seria curada. A gente ora e ela é curada, ela está com febre, está com alguma enfermidade, pronto, ela foi curada. E ela volta para a casa dela, ela volta a viver a vida dela normalmente, depois de ter recebido aquela bênção, aquela cura. Ela recebeu somente uma cura. Restaura-me o vigor. Só que se ela compreende que Jesus é o bom pastor dela, ela não vai receber só uma cura, ela vai receber o quê? O quê? Saúde. Por que a pessoa fica doente? Porque ela não tem saúde. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam porque é mais precioso ter Deus do que as bênçãos dele? Glória a Deus. Restaura-me o vigor, quer dizer, me traz vida outra vez. Conduz-me nos caminhos da justiça, quer dizer, me ensina aquilo que é correto, por amor do seu nome. Põe o próximo, tá aí. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal ao. Quer dizer, ainda que eu esteja passando por momentos difíceis, ou ainda que nessa terra, sei que no final eu vou ter que encarar a morte, eu não preciso ter medo de nada. Ainda que no fim dessa vida, eu sei que o fim dessa vida, ou Jesus vem, ou eu vou até Ele, e para eu ir até Ele, eu vou ter que passar pela morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal ao, pois Tu estás com. Quer dizer, o bom pastor está comigo. Igreja, se vocês entenderem isso, a tua vara e o teu cajado me quer dizer, a tua vara e o teu cajado me consolam. Pode estar escrito em outras traduções. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o cuidado de Jesus, o cuidado de Jesus comigo, com a sua vida? Põe o próximo, Thaís. Tu me preparas um banquete para mim na presença dos meus.
Se você for ler a palavra um pouquinho, você vai ver que Jesus não só vai salvar você, mas que em Apocalipse, Jesus e os seus santos vão julgar os demônios. O seu inimigo não é o seu patrão, não é o seu irmão. Qual é o inimigo do homem nos dias de hoje? A nossa luta não é contra a carne, nem contra... Em Apocalipse está descrito que todos os santos, juntamente com Cristo, vai julgar os espíritos caídos, os anjos caídos. Por quê? No presente século, quem que está atormentando a mente do ser humano? Quem que está colocando doença, preocupação, tudo que é de pior nos seres humanos? Os espíritos má? Vocês estão entendendo? Ó, para mim na presença, preparas um banquete, tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo-me a cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice de alegria. Por isso que uma das características da pessoa que recebe o Espírito Santo é a ler frutos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho que há dissolução e contenda, porém enchei-vos do Espírito. Igreja, o que eu estou falando para vocês? Quando você toma consciência, quando você começa a entender que Jesus, Ele é o seu pastor, que Jesus é aquele que cuida de você, que guia a sua vida, você vive descansado. Você interiormente, você está em paz, sempre em paz. Você vive em um berço esplêndido. Por quê? Porque você sabe que tem alguém superior a você cuidando de você. Agora, quando você decide a sua vida do seu jeito, com seus próprios pensamentos, da sua maneira, da sua forma, você mesmo é responsável por tudo aquilo que vai acontecer. Vocês estão entendendo? Essa é a diferença de quem entrega a vida para Jesus e de quem vive segundo os seus próprios pensamentos. Vocês estão entendendo? Essa é a diferença da pessoa humilde e da pessoa orgulhosa e arrogante, que tudo sabe, que tudo já fez, que não ouve ninguém. Vocês estão entendendo? Essa é a diferença. Como que uma pessoa se torna dura de coração? Como que uma pessoa se torna dura de coração? Quando ela resiste à verdade. A verdade vem a ela resiste. A primeira, a segunda, ela vai resistindo. O coração dela vai se endurecer. Ela vai se enrijecendo para as coisas de Deus. Ela vai se tornando uma pessoa incrédula. O coração dela é incrédulo, amargo. Ela só vê o que é ruim, ela só fala o que é ruim. Tudo está ruim, o mundo está se acabando. Ela só vê coisa ruim. Por quê? Porque vez após vez ela resiste a ver a verdade. E a verdade faz o quê quando você recebe? Ela te liberta. Então se está ruim, a verdade vem, você volta a respirar. Glória a Deus. Me honras ungindo-me a minha cabeça com óleo e fazendo-me transbordar o meu cálice, quer dizer, o meu coração em perfeita alegria. Por quê? Porque você vai estar vivendo aqui na terra, debaixo do sol, mas sabendo que existe uma esperança eterna preparada para você. Você vai estar vivendo aqui, ainda que você passe por vales, por coisas ruins, por sombras de morte, mas na sua mente, lá no seu íntimo, você fala, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o bom pastor está cuidando de mim, e eu estou indo de encontro, eu não estou indo de encontro à morte, à tristeza, à escuridão, de encontro a Jesus. Cada dia que eu fico mais velho, cada dia que o tempo passa, eu estou indo de encontro a G. Salomão disse que aquele que recebe a alegria do Senhor, ele nem percebe o tempo passar. Quer dizer, ele envelhece, o tempo passa, mas ele está tão alegre com aquilo que o Senhor produz para ele, que ele nem lembra do tempo. Já viram aquelas pessoas que são mais novas, mas a aparência dela é de velho? A aparência dela é extremamente velha, porque muita preocupação, muito estresse. Ou aquelas pessoas que são mais velhas, mas o vigor é de jovem. Por quê? Por causa do inteirinho. Não é o creme de beleza para as mulheres aí, não é a unha, não é o cabelo, não é a sobrancelha que vai deixar vocês mais jovens. Fala assim, é a presença do noivo. Fala assim, é o cuidado do bom pastor. Vocês estão entendendo? O cuidado do bom pastor vai produzir o que dentro de você? Beleza. A beleza que provém do interior, não aquela vaidade exterior. Vocês estão entendendo? Não estou falando que as irmãs não tem que se arrumar, amém? Só que eu estou falando que a verdadeira beleza está no interior. A Bíblia fala em Provérbios que o coração alegre, ele formoseia o rosto. Vocês estão entendendo? Põe o próximo, Thaís. 6. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanham todos os dias da minha vida. Quer dizer, todos os dias que eu viver nessa terra, o meu tempo debaixo do sol, a misericórdia e a felicidade, a alegria vai me acompanhar. Igor, quer dizer que eu vou estar sempre alegre, que eu nunca vou ter momentos tristes? Não, quer dizer que nos momentos tristes, você vai encontrar neles motivo para ter alegria? É isso,
Nos momentos de tribulação você vai encontrar motivos para ter paz. Porque a paz que excede todo o entendimento. É isso. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Quer dizer, eu vou viver na igreja eternamente? Não. Quando fala na casa do Senhor, habitarei na presença de Deus. O desejo de Deus, igreja, o desejo de Deus descrito em Apocalipse é fazer com que a morada dele seja na terra. O desejo de Deus não mudou. Bíblia de capa a capa. O desejo de Deus é o mesmo que havia no Éden. O que Deus fazia no jardim do Éden? Às 6 horas da tarde. O que Deus fazia? Vocês não estão entendendo. O que Deus fazia às 6 horas da tarde no jardim? Descia. Não, vocês só estão repetindo, mas vocês não estão entendendo. O que Deus fazia no Éden? Eu estou falando para vocês que a mesma coisa lá do começo é o desejo de Deus no fim. Apocalipse não é o fim do mundo, é o Éden. O Éden vai ser refeito na terra. O Éden vai ser refeito. Os filhos de Deus vão habitar com... O que vocês não estão entendendo? O que Deus vai fazer? Fala assim, Deus vai descer ao meu encontro. Jesus está vindo ao seu encontro. Jesus está vindo ao seu encontro. Vocês estão entendendo? E dessa vez que ele vai vir, ele não vai mais embora. Ele vai vir para habitar comigo e com você. É por isso que a Bíblia diz que eis que foram feitos novos céus e a nova terra, pois o antigo já se passou. E ali não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor. A morte já não existe mais. E o tabernáculo de Deus será estabelecido com os homens na terra. O que ele está falando? A morada de Deus, a presença de Deus, a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus vai estar no meio dos seres humanos. Faltava alguma coisa para o homem no Éden? Não faltava nada. E ainda que ele tivesse tudo, o que realmente importava, que Salomão descobriu, era a presença de... Feche os seus olhos. Você tem o contato, o acesso. Em Efésios diz que eu e você temos acesso a Ele pela fé em Cristo. Jesus está vindo para governar. Jesus está vindo para governar a terra. Ele é um noivo apaixonado. Ele é um noivo apaixonado que anseia a se casar com a sua noiva. E a noiva de Jesus somos eu e você. A noiva de Jesus somos nós. E o Espírito Santo está nos preparando para isso. Igor, mas eu tenho uma conta para pagar, tenho aquilo para fazer. Ele sabe disso. Ei, Ele é o seu bom pastor. Por isso que Ele disse, filhos, peçam e recebereis. Igor, mas o boleto vai vencer, ou lá em casa está tudo de ponta cabeça. Jesus sabe. Por isso que Ele disse, quando vocês orar, peçam. E se vocês orar crendo que já recebeu, e será feito. Mas Ele disse, buscai primeiro o reino dos céus. Que os olhos do seu coração, que os olhos da sua mente, olhai para as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado. Ele diz, ainda que você esteja passando por algo nessa vida e precise da minha provisão, eu vou te suprir. A Bíblia diz que Ele nos suprirá todas as nossas necessidades em glória. Mas Ele pede para que você permaneça com os olhos nele. Não deixe que a doença, que a tristeza, não deixe que nada tire os seus olhos dele. A Bíblia diz, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a dor, a espada, a fome, a nudez. Estou convencido de que nada tem o poder de me separar do amor de Deus que está manifesto em Cristo Jesus. Ei, a presença do Espírito Santo está vindo ao seu encontro. Jesus vem ao meu e ao seu encontro. Jesus vem quando você está abatido, quando você está pensando que não tem mais ninguém. É nesse momento que Jesus se manifesta. É nesse momento que Jesus se revela a você. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos e fale para Jesus. Fale para Jesus que você anseia pela presença dEle. Fale para Ele que você reconhece Ele como seu bom pastor. Fale para Ele. Fale para Ele. Oh Jesus, o Senhor é o nosso bom pastor, Senhor. Feche os seus olhos. Oh Espírito Santo. De nada tenho falta. De nada tenho falta. Nada tenho falta. O
mundo diz que você precisa disso, daquilo para viver. Não, você já tem. Você já tem. Você já tem. Você já tem. Você já tem a presença de Jesus. Oh, Jesus. De nada tenho falta. De nada tenho falta. Soria Maria da Lavas, Ele alabalava Soria da Lavas, Oria alabalava Soria Maria da Lavas, Soria da Lavas, Ele alabalava Soria da Lavas, Oria alabalava Soria da Lavas, Soria Maria da Lavas, Soria da Lavas. A presença de Jesus está em você. Você tem a presença do noivo. Ore alabalava sorianda alabalava sorianda alabas. Ere alabalava sorianda alabas. Ore alabalava sorianda alabas. Oh Espírito Santo. Ore andalava sorianda alabas sorianda alabas. Ere andalava. Mestre, de nada tenho falta. Ele sim é o meu e o seu pastor. De nada tenho falta. Se coloque de pé, se coloque de pé. Feche os seus olhos. Se coloque de pé. Oh, Espírito. De nada tenho falta. De nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou feche os seus olhos, feche os seus olhos. De nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Somente receba agora a presença de Jesus. Estenda suas mãos para frente, receba agora. Receba a presença do amigo do noivo, o Espírito de Deus sobre você. Somente receba agora sobre ti a presença dele. Mais. Ele alabalava sorianda lavas. Ore alabalava sorianda lavalava so. Ore alabalava sorianda lavalava sorianda lavas. Somente receba agora. Mais. Seja cheio. Seja cheio. Cheio, cheia. Ore alabalava sorianda lavas sorianda lavalava sorianda lavas. Cheio. Cheio da presença do noivo. Seja cheio, seja cheia. Mais, mais, mais. Receba a presença dele. De nada tenho falta. Oh, Espírito Santo. De nada tenho falta. Ele é o seu bom pastor. Ele é o seu bom pastor. É Ele quem te guia. Oh, Jesus é quem te alimenta. Orianda labas, orianda labas. De nada eu tenho falta. Orianda labas, orianda labas. Orianda labas, orianda labas.
cheio, seja cheio agora. Receba. Seja cheio do Espírito de Deus. Receba sobre o seu coração agora os sinais de que o noivo está presente. Jeová Shalom. Jeová Shalom. A presença de Jesus está aqui. A presença de Cristo está aqui. Oh, Espírito Santo, sejas bem-vindo, Senhor, obrigado pela sua presença. Seja tocado agora pela presença de Jesus. Jeová Shalom. Receba o toque de Jesus agora. Em nome de Jesus. Receba o toque do Espírito. Oh, Rianda Labas, Rianda Labas. Rianda Labas, Rianda Labas, Rianda Labas.